Boa tarde, pessoal. Boa noite, né? Na verdade, dessa vez a gente está fazendo uma transmissão um pouco diferente do que a gente já está acostumado a fazer pelo YouTube, tá certo? Nós vamos fazer uma transmissão ao vivo hoje de uma videoaula sobre sintaxe de período simples, tá certo? Enquanto o pessoal da minha turma vai entrando, eu vou conectando aqui o microfone. Lembrando que essa é a primeira vez que a gente tenta fazer uma transmissão pelo Facebook. E a gente vai tentar disponibilizar essa aula posteriormente no canal do YouTube, tudo bem? Então, enquanto a galera vai entrando, a gente vai cortando um jabá, inclusive, para o nosso curso online, tá certo? Então, para você que é concurseiro aqui de Presidente Prudente, região e de todo o país, e que quer prestar concursos públicos este ano, tem pouco tempo, poucas condições financeiras de estar se preparando para concursos, conheça a nossa modalidade online, tá certo? Então, essa web aula que nós vamos transmitir agora é dedicada aos nossos alunos do curso online e do curso presencial completo. Então, no nosso aplicativo para concursos públicos, nós disponibilizamos 13 exercícios essa semana sobre sintaxe de período simples. Então, o que nós vamos estar fazendo nessa web aula de hoje é a correção desses exercícios que foram postados no aplicativo. Lembrando que você que não é aluno do nosso curso online e não tem um aplicativo, você pode adquiri-lo gratuitamente. Então, no aplicativo de baixar outros aplicativos, de fazer download, digita lá no campo de pesquisa Estudos com S mudo para concursos. Lembrando que existem vários aplicativos, este nosso é da cor roxa, tá certo? Entre em contato com a gente, esses exercícios que a gente vai corrigir então está à disposição de vocês pelo aplicativo, tá certo? Para facilitar um pouco a compreensão de quem está assistindo essa web aula e que não tem a relação de exercícios em mãos, a gente vai tentar então projetar essas questões pelo televisor, tudo bem? E aí vocês vão comentando com relação às dúvidas que forem surgindo e a gente vai resolvendo na medida do possível, tudo bem? Deixa eu dar uma olhada então. Bom, eu falei para vocês que estes exercícios estão à disposição no aplicativo, tá certo? E o primeiro exercício que nós vamos corrigir, que fala sobre sintaxe de período simples, diz para a gente assinalar a alternativa com verbo intransitivo. Então, pelo enunciado dessa questão, você já observa que é necessário que a gente saiba do que se trata um verbo intransitivo, tá certo? Verbo intransitivo é aquele verbo que indica ação, porém ele possui seu significado completo. É aquele verbo que, além de indicar ação, quando você faz a leitura até este verbo intransitivo, você não necessita de complemento, que é justamente a diferença essa que existe entre o verbo transitivo e o verbo intransitivo. Tanto o verbo transitivo quanto o verbo intransitivo, eles são responsáveis por indicar ação. Já o verbo de ligação, ele tem como função indicar estado de espírito e qualidade. Já que os verbos transitivos e intransitivos são responsáveis por indicarem ação, a diferença que existem entre esses dois verbos é que um indica ação e precisa de complemento. Esse complemento a gente chama de objeto. Então todo verbo transitivo ele vai ter objeto, porque o verbo transitivo ele pede complemento. O verbo intransitivo ele indica ação, só que diferente do verbo transitivo, ele é um verbo que não precisa de complemento. Então, para a gente conseguir colocar esse conceito em prática do que é verbo transitivo, do que é verbo intransitivo, vamos olhar quais são as alternativas do nosso exercício, tá certo? Bom, vamos dar uma olhada então. Eu não sei se vocês estão conseguindo acompanhar direitinho o que diz cada uma das alternativas, mas você que é aluno do nosso curso, está com o aplicativo aberto, vá lá em questões do nosso simulado e acompanhe a nossa resolução através do aplicativo. A alternativa A diz: talvez você precise deste emprego. Para a gente conseguir classificar um verbo intransitivo ou até mesmo de ligação, é importante que a gente faça a leitura até esse verbo. Então, quando você faz a leitura até esse verbo, você lê: talvez você precise, né? Quando você faz a leitura até o verbo, você consegue identificar se há ou não a necessidade de um complemento para esse verbo. Então, veja a alternativa A: talvez você precise. Precise do quê? Então, observem que esse verbo que indica a ação, ele necessita de complemento, tá certo? E nós dissemos o quê? Dizemos quase agora o seguinte: o objeto direto ou indireto, ele está diretamente relacionado com o verbo transitivo.
Nesse caso, a gente pede um verbo intransitivo, ou seja, é aquele verbo, né, que não necessita de complemento. Ou seja, a leitura até o verbo é o suficiente para você entender o contexto. Dito isso, vamos voltar para a alternativa A. Talvez você precise deste emprego. Quando você faz a leitura até o verbo, fica explícito a necessidade de um complemento. Portanto, talvez você precise, é um verbo transitivo, não é o verbo que nós estamos procurando. A alternativa B diz: meu filho nasceu mês passado. Mesmo critério utilizado para a alternativa anterior. Quando você faz a leitura até o verbo, o que você observa? Né? Meu filho nasceu. Então faz a leitura até o verbo. Quando você faz a leitura até o verbo, o que você observa? Que a leitura até ele é o suficiente para você entender o contexto. Portanto, meu filho nasceu é uma informação suficiente que não necessita de complemento. Característica essa típica do verbo intransitivo, aquele verbo que indica ação e não necessita de complemento. Tudo bem? A alternativa C diz: você já terminou sua leitura? Então, agora que a gente já pegou mais ou menos o esquema para classificarmos verbo intransitivo, intransitivo ou de ligação, vamos seguir o mesmo esquema de resolução. Leitura até o verbo. Então, neste caso, você já terminou? Terminou é o verbo dessa oração. Então, deste modo, quando você faz a leitura até o verbo, fica subentendido que há necessidade de um complemento. Porque quando você diz você já terminou, quem terminou, terminou alguma coisa. Ou seja, há necessidade de um complemento. Portanto, este verbo que indica ação e que necessita de complemento é o que a gente chama de verbo transitivo e não verbo intransitivo. Na alternativa D, nós estamos vendo que ela leu todas as aulas antes da prova. Observem o seguinte: para eu classificar então este verbo, no caso ali é o verbo leu, é intransitivo ou intransitivo e até mesmo de ligação, eu faço novamente a leitura até o verbo. Então, quando eu leio até o verbo, eu vejo que há a necessidade de complemento para esse verbo. Então, quando eu falo ela leu, eu preciso saber o que foi que ela leu. Então, como esse verbo que indica ação pede complemento, é, portanto, um verbo transitivo. Voltando então para a resolução, para vocês alunos que vão assistir essa aula posteriormente, né, que vai estar à disposição no aplicativo de vocês, e que a gente está fazendo aqui a correção ao vivo justamente para que vocês alunos possam estar acompanhando a correção comigo, e as dúvidas que forem surgindo a gente resolver isso instantaneamente, tá certo? Mas você que não está assistindo a videoaula neste momento terá esta web aula à disposição pelo aplicativo. Nós vamos assinalar como alternativa correta a letra B, porque a gente entendeu que a leitura até o verbo nascer não pede complemento, considerando, portanto, a alternativa B, o verbo intransitivo, aquele verbo que indica ação e que, ao mesmo tempo, não necessita de complemento. Muito bem. Partindo para o exercício 2, que diz o seguinte, vamos dar uma olhada então. Assinale a alternativa com verbo transitivo direto. Então, a alternativa anterior pedia para a gente assinalar a alternativa cujo verbo indicava ação e não necessitava de complemento. Agora mudou. A gente precisa de um verbo que indica ação e que necessita de complemento. O grande desafio aqui é que o verbo transitivo, que é este verbo que indica ação e pede complemento, ele tem a classificação do objeto dada de acordo com o complemento que vem para esse verbo transitivo. Quando o complemento do verbo transitivo não é preposicionado, a gente costuma chamar esse objeto do verbo transitivo de objeto direto. Em miúdos, quando você faz a pergunta para o verbo transitivo utilizando quem ou o que, é um indicativo de que esse objeto do verbo transitivo é um objeto direto. Quando você faz a pergunta para este verbo transitivo utilizando preposição, para que, com quem, de quem, então você sabe que esse objeto é um objeto indireto. Ou seja, boa parte do que determina a classificação do objeto do meu verbo transitivo é a pergunta preposicionada ou não que eu faço para esse verbo que indica ação de significado incompleto. Tudo bem? Dito isso, ele quis mudar de emprego. Ele quis. A leitura até o verbo explicita a necessidade de um complemento. Ele necessita de quê? A pergunta que eu fiz para esse verbo transitivo foi preposicionada.
Portanto, o verbo transitivo neste caso é indireto. Toda pergunta preposicionada ao verbo transitivo, a gente chama o objeto de objeto indireto. Depois, no item B, a gente está vendo ali, ó, Ana respondeu. Respondeu, né? É um verbo, portanto, que necessita de complemento, tá certo? Ele quis o quê? Mudar de emprego, tá certo? Depois nós temos Ana respondeu à altura. Ana respondeu a quem? À altura, objeto preposicionado. Joaquim gosta. Gosta de quê? Então vejam que a leitura até o verbo, né, determina pra gente a necessidade ou não de complemento para esse verbo. Então, gosta de quê? Pergunta preposicionada, objeto indireto. Alfredo necessita de fisioterapia. Fazendo a leitura até o verbo. Alfredo necessita. A leitura até o verbo explicita a necessidade de um complemento. Necessita de que a pergunta feita para esse verbo, que indica ação e que pede complemento preposicionado, indica que o objeto é objeto indireto, tá certo? Dito isso, vamos recapitular cada uma das alternativas. Alternativa A, ele quis. Verbo transitivo, pede complemento. Para a gente analisar este objeto, faz a pergunta ao verbo transitivo. Ele quis o que? Pergunta não preposicionada para esse verbo quis, objeto direto. Ana respondeu. Respondeu a quem? Né? A gente fez uma pergunta para esse verbo transitivo, utilizando preposição, objeto indireto. Joaquim gosta. Gosta de quê? A pergunta feita para este verbo transitivo também foi utilizando preposição, portanto, também é um objeto indireto. E por último, necessitar. Necessitar de quê? De fisioterapia. Portanto, a alternativa D também é um objeto indireto. O que determinou para a gente o objeto ser classificado como direto ou indireto é a pergunta preposicionada ou não que você faz ao verbo transitivo. A única alternativa em que nós não utilizamos preposição para fazer a pergunta ao verbo foi na alternativa A, ele quis o que. O que, portanto, não utilizou preposição. A gente diz então que na alternativa A nós temos um verbo transitivo direto. Muito bem. Bom, essa parte de sintaxe de período simples é um pouco decoreba, mas depois que você consegue interiorizar os conceitos do que é verbo transitivo, intransitiva de ligação, meio que entra no automático. Vamos lá, questão de número 3 diz: assinale a alternativa com verbo transitivo indireto. Então, o que é um verbo transitivo indireto? Verbo transitivo é aquele verbo que necessita de complemento. E é um verbo que indica o quê? Ação. Então, o verbo transitivo tem essas duas características. Ele indica ação e ele necessita de complemento. Outra coisa importante para nós analisarmos com relação ao verbo transitivo é com relação à pergunta que você faz para esse verbo de sentido incompleto que indica ação. A pergunta preposicionada feita ao verbo transitivo indica que o objeto desse verbo transitivo é indireto. Quando você faz uma pergunta não preposicionada para o verbo transitivo, esse verbo transitivo é direto. Basicamente isso foi o que nós fizemos nos exercícios 1 e 2 até agora. No exercício 3, pede para a gente assinalar a alternativa com o verbo transitivo indireto, ou seja, um verbo de sentido incompleto que indica ação, cuja pergunta não é preposicionada, tá certo? Então vamos dar uma olhada aqui. A alternativa A diz: Carla buscou seu filho na escola. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Veja bem. Carla buscou. Qual é a pergunta que a gente faz para esse verbo transitivo? Buscou o quê? Quando você faz a pergunta não preposicionada para esse verbo transitivo, é o indicativo de que o objeto é direto. Na alternativa B, nós estamos vendo que Estevão fez um bolo de cenoura. Então, a leitura até o verbo Estevão fez. Percebemos que este verbo é um verbo de sentido incompleto, apesar de indicar ação. Portanto, é um verbo transitivo. Para eu determinar se esse verbo transitivo é de objeto direto ou indireto, eu analiso a pergunta feita para esse verbo transitivo. No caso, Estevão fez. Fez o quê? A pergunta não preposicionada para este verbo transitivo indica que o verbo, aliás, que o objeto é um objeto direto, certo? Depois, nós estamos vendo no item C. Por enquanto, então, não achamos o verbo transitivo indireto. Apenas verbos transitivos
diretos, tá certo? Bom, vamos lá então. Márcia trouxe consigo muitas lembranças de sua viagem. Dê uma olhada então, ó. Márcia trouxe, leitura até o verbo. Verbo indica a ação, sentido incompleto, pergunta não preposicionada. Por que pergunta não preposicionada? Qual foi a pergunta que você fez para esse verbo? Trouxe o quê? Então, se a pergunta não foi preposicionada, o objeto continua sendo direto, tá certo? Depois, na alternativa D, nós temos assim: os professores concordaram com a greve. Vamos fazer a leitura até o verbo. Os professores concordaram. Quem concorda, concorda com alguma coisa. Então, concordaram com o quê? Observem a pergunta preposicionada feita para esse verbo transitivo. É isso que classifica o verbo transitivo como indireto, tá certo? E por último, o bombeiro apagou o incêndio rapidamente. Analisem a pergunta feita para esse verbo transitivo. O bombeiro apagou o quê? Pergunta não preposicionada, objeto direto. Portanto, o único verbo transitivo indireto que nós temos é a alternativa D. Na alternativa D nós temos que os professores concordaram. Concordar com alguma coisa indica o objeto indireto. Tudo bem? Próxima questão diz o seguinte: assinale a alternativa com o verbo bitransitivo. O que significa verbo bitransitivo? É aquele verbo que necessita de dois complementos, um sendo preposicionado e o outro não. Então vamos dar uma olhada em cada uma das alternativas que compõem este exercício. O primeiro diz: estou precisando da sua ajuda. Estou precisando de quê? Da sua ajuda. Então essa pergunta preposicionada só me trouxe um verbo transitivo indireto, apenas um complemento preposicionado. A alternativa pede um verbo transitivo que necessita de dois complementos. Então não é a alternativa A, porque só tem um complemento que é o objeto indireto. Tá certo? Olhem a B. Eu ainda acredito na humanidade dos seres humanos. Eu ainda acredito em quê? Na humanidade dos seres humanos. Tá certo? Observem o seguinte: quando você faz a leitura até o verbo transitivo, o que você observa? Eu ainda acredito. Qual é a pergunta que você faz para esse verbo transitivo? Uma pergunta preposicionada. Acredito em que? Acredito na humanidade dos seres humanos. Tá certo? Outro objeto indireto. Não é um verbo transitivo com um duplo objeto, né? Com dois objetos. Olhem a alternativa C. Diz o seguinte: não consigo simpatizar. Essa é a leitura feita até o verbo. Aí quando a gente faz a leitura até o verbo, a gente vê que esse verbo precisa de complemento. Porém, ele só precisa de um complemento. Um complemento, por sinal, preposicionado. Simpatizou com quem? A pergunta preposicionada para esse verbo transitivo nos traz um objeto indireto, apenas. E o que o enunciado nos pede é um objeto, aliás, é um verbo bitransitivo. Um verbo transitivo que apresenta dois objetos, um preposicionado e o outro não. Tá certo? Gilda, dá uma olhada pelo seu aplicativo e tenta acompanhar essa ideia, né, as questões pelo aplicativo, tá certo? Se não der, depois essa aula vai ficar à disposição também no aplicativo e no YouTube. Peguem a relação de exercícios e tentem comparar, né, a resolução com o que a gente está fazendo aqui, que é a mesma sequência, tudo bem? Vamos lá, ó. D. Eu já sei de tudo. Parabéns para você. Eu já sei de quê? De tudo. Então, nós temos ali um complemento preposicionado, né? Não chega a ser caracterizado como dois objetos. E aí nós temos, por fim, a alternativa E. Se nenhuma foi a correta até agora, vamos então encontrar na alternativa E esse verbo bitransitivo. Então, para a resolução, primeiro passo, leitura até o verbo. Minha mãe deu. Deu o quê? Uma boneca. Tá, minha mãe deu uma boneca para quem? A minha irmã. Então observem bem as características que compõem essa alternativa. A primeira delas, a gente chama esse verbo de verbo transitivo, por quê? Porque a leitura feita até o verbo é insuficiente. Quando você diz, minha mãe deu, é necessário um complemento, tá certo? Então neste caso, quais são os complementos? Um só seria insuficiente.
Porque quando você diz minha mãe deu uma boneca, é necessário que você saiba para quem foi dada essa boneca. Então quando você diz minha mãe deu o que? Eu tenho um objeto direto, né? Um objeto não preposicionado, uma boneca. Para quem? Então essa segunda parte é preposicionada. Para minha irmã, certo? Então nós temos ali dois complementos para esse verbo transitivo, que a gente também chama de verbo bitransitivo, tá certo? A alternativa correta, portanto, é a alternativa D. Depois nós temos o seguinte, ó. A próxima questão diz para a gente assinalar a alternativa em que o termo sublinhado é classificado como objeto indireto. Então vamos dar uma olhada aqui nas alternativas. Eu sei que para vocês de casa, né, as questões elas estão aparecendo invertidas, mas é bom, porque isso força vocês a baixarem o nosso aplicativo. Para você concurseiro, né, que quer prestar concursos, quer se manter atualizado, todo sábado nós teremos web aula de correções desses exercícios. Por isso a importância de você ter esse aplicativo baixado no seu celular. Então para você que acabou de entrar aqui na nossa transmissão ao vivo e está se perguntando aonde estão esses exercícios que o professor João Vitor está corrigindo, está no nosso aplicativo para concursos públicos. Então se você ainda não tem o nosso aplicativo, vai lá no aplicativo do seu celular, que baixa, né, que faz download de outros aplicativos e digita Estudos para concursos, estudos com S mudo, é da cor roxa. Lembrando que você também consegue fazer o teste gratuito do nosso aplicativo através do seu computador, do notebook. Entra no nosso site www.professorjoãovitor.com.br. Lembrando que professor João Victor, João é sem acento e o Victor é com C, tá certo? Entra no site, vai ter um atalho lá escrito teste gratuito. Você vai clicar, vai entrar com o seu próprio Facebook e vai conseguir ter acesso ao nosso aplicativo. Aplicativo entre aspas, né? Aplicativo seria no celular. Mas se você tiver pelo seu computador, você também consegue ter acesso ao nosso aplicativo para concursos, onde são localizadas essas questões que nós estamos fazendo a correção neste momento. Além disso, nosso aplicativo para concursos públicos também conta com questões específicas do seu interesse. Então, questões de atualidades, informática, né? Para o seu cargo, seja médico, dentista, advogado, assistente social, professor, para TRT, qualquer cargo que seja, você consegue estudar de acordo com o seu edital. É bem bacana o nosso aplicativo, faz download dele. Todo sábado a gente faz essa web aula de português e matemática, trazendo à tona sempre assuntos importantes de português e matemática. Então isso é importante, tá joia? Vamos voltar então aqui para a atividade número 5, que pede para a gente assinalar aqui a alternativa que apresenta um objeto indireto. Vamos analisar cada caso então. A alternativa A diz: o carro atropelou o pedestre. Para eu saber se esse objeto é direto ou indireto, é fundamental que a gente tenha um verbo transitivo, porque afinal, o único verbo que indica ação e que pede complemento e que a gente chama esse complemento de objeto é o verbo transitivo. Retomando as características de um verbo transitivo, é aquele verbo que indica ação, significado incompleto, e se você fizer uma pergunta preposicionada para esse verbo transitivo, você tem um objeto indireto. Se a pergunta não for preposicionada, você tem um objeto direto, certo? O carro atropelou. Atropelou, precisa ou não de complemento? Precisa. A leitura até este verbo é insuficiente. Então, atropelou quem? Lembrando que quando a pergunta feita ao verbo transitivo for o que ou quem, este verbo é transitivo direto. Portanto, o que vem à frente ao verbo transitivo é o que a gente chama de objeto. Neste caso, objeto direto. Nós estamos procurando o objeto, indireto. Vamos dar uma olhada para B então. O estudante obedeceu. Obedeceu a quem ou a que? Esse a utilizado na pergunta é preposição. Então, o estudante obedeceu às regras. Então, as regras é o complemento do verbo transitivo, né? O estudante obedeceu, você precisou de complemento. Esse complemento é ali, as regras. E como que eu sei que este complemento ele é chamado de objeto indireto? Justamente ao fato de que você fez a pergunta preposicionada para esse verbo transitivo. Tudo bem?
Vamos lá, só para a gente entender as outras alternativas. Na C está escrito assim: os alunos leram os livros. Os alunos leram. Leram o quê? Então a pergunta não preposicionada para esse verbo transitivo nos traz objeto direto. Certo? Só um minuto que eu vou precisar colocar o meu carregador, aliás, o meu notebook para carregar. Pronto, só um minuto. Pronto. Vamos lá então. Próxima diz o seguinte: vocês fizeram este projeto? Leitura até o verbo. Vocês fizeram. Necessita de complemento? Sim. Para eu determinar o objeto direto ou indireto, o que eu analiso? A pergunta feita para esse verbo transitivo. Vocês fizeram o que? Pergunta não preposicionada, objeto direto. O que nós estamos procurando neste momento é o objeto indireto, portanto também não é a alternativa D. E ali nós temos aí: a menina empurrou o menino. A menina empurrou. Precisa de complemento? Precisa. Qual é a pergunta que você faz para esse verbo transitivo? A menina empurrou quem? Então lembrando, perguntas o que e quem para o verbo transitivo nos traz o objeto direto. A alternativa correta, portanto, é a letra B. Deem uma olhada aqui. O estudante obedeceu. A leitura feita até o verbo nos indica necessidade de complemento. Esse complemento foi dado através de uma preposição, portanto, nós temos aí um objeto indireto. Tá certo? Mandar um beijo para nossa aluna Valéria, que está com a mãe doente, não pôde ir para a aula do curso presencial de hoje à tarde. Espero que ela esteja melhor e que você esteja entendendo pelo menos essa parte da aula, né, nessa web aula. Tá certo, Valéria? Um grande abraço aí para você. Para todos os alunos que, mesmo sabendo que vão ter essa aula à disposição posteriormente no aplicativo, estão aqui juntos comigo, acompanhando passo a passo dessas resoluções. Então vamos lá. O próximo exercício diz assim: assinale a alternativa com predicado nominal. Aqui entra uma parte nova do que nós já havíamos resolvendo. Veja bem, para eu determinar o predicado de uma oração, é fundamental que eu conheça o verbo. Quando eu tenho um verbo transitivo ou um verbo intransitivo sem predicativo, eu tenho ali um predicado verbal. Todo verbo de ligação traz consigo um predicado nominal. Então, o que seria um predicado verbo nominal? A presença de um verbo que indica ação, que pode ser transitivo ou intransitivo, atrelado a um predicativo que pode se referir ao sujeito ou ao objeto, que a gente chama de predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. O fato é que todo verbo de ligação traz consigo um predicativo, ou seja, um predicado nominal. Portanto, para eu determinar qual é a alternativa que traz um predicado nominal, eu preciso identificar a alternativa que traz também um verbo de ligação. Combinado? Então, nós temos ali na alternativa A a seguinte situação: Renata fez um bolo de cenoura. Fez. Fez não é um verbo de ligação. Como que eu sei quais são os verbos de ligação? Então nós temos alguns verbos que fazem parte do seleto grupo dos verbos chamados de ligação. São verbos que indicam estado de espírito ou qualidade. Portanto, não basta decorar quais são os possíveis verbos de ligação. É importante que vocês entendam que ele está de fato indicando um estado de espírito ou qualidade. Por exemplo, como exemplo de verbos de ligação, cita-se ser, estar, permanecer, ficar, continuar, andar. Mas estes verbos, eles precisam indicar estado de espírito ou qualidade. Se você diz Ana anda cansada, beleza. Este verbo andar está indicando estado de espírito. Se fosse Ana anda a cavalo, esse andar não seria um verbo de ligação, pois ele não estaria indicando um estado de espírito ou qualidade. Combinado? Vamos lá então. Renata fez um bolo de chocolate, está indicando uma ação e não estado de espírito ou qualidade, portanto não temos um predicado nominal. Depois, Pedro andou pelo quintal de terra, andar é ação e não estado de espírito ou qualidade. Depois nós temos na letra C, Helena virou uma fera.
Esse verbo é bem típico como verbo de ligação, pois está indicando um estado de espírito. Então, na alternativa C, nós temos o verbo de ligação. Só para complementar e vocês entenderem as outras alternativas deste exercício, já que está lá no aplicativo de vocês. O item D diz: Júnior entrou de greve. Entrar de greve é uma ação, não um estado de espírito ou qualidade. Portanto, não há verbo de ligação, não há predicado nominal. E na letra E nós temos que Safira gritou com seu marido bêbado. Gritar é ação. Alternativa correta, portanto, letra C, virou uma fera, indica um estado de espírito. Se eu tenho verbo de ligação, consequentemente, um predicado nominal. Indo para o exercício de número 7, que diz para a gente assinalar a alternativa com predicado verbal. Então, diferentemente do exercício anterior, que pedia um predicado nominal, o exercício de número 7 pede um predicado verbal. Aonde vai estar o predicado verbal? Na presença de um verbo transitivo ou intransitivo, sem predicativo dentro do predicado. Ou seja, sem uma qualidade dentro do predicado. Tem que ser raiz, ação pura, sem qualidade dentro do predicativo, sem o predicativo dentro do predicado. A qualidade vinda depois do verbo, para ficar em miúdos, tá certo? Então nós temos ali, vamos dar uma olhada em cada um dos itens que segue para a gente analisar corretamente essa sintaxe de período simples. O item A diz que Ricardo fez um novo projeto. Fazer um novo projeto indica o quê? Indica uma ação. Então se ali eu tenho um verbo transitivo, automaticamente eu tenho um predicado verbal? Não necessariamente. Na presença de um verbo transitivo ou intransitivo, ainda há a possibilidade de eu ter um predicado verbo nominal, que é justamente a presença do verbo transitivo ou intransitivo atrelado a uma qualidade dentro do predicado. Então, o que tornaria esse predicado verbo nominal. Quando não há uma qualidade dentro do predicado e o verbo é transitivo ou intransitivo, aí a gente diz então que esse predicado é exclusivamente verbal. Portanto, ali na A eu tenho o predicado verbo nominal e não apenas verbal, porque no predicado eu tenho a qualidade novo, que faz com que esse predicado não seja exclusivamente verbal, e sim verbo nominal. Tudo bem? Depois na B, Adriane almeja um bom cargo público. Almejar, ação, mas não é um predicado exclusivamente verbal, porque eu tenho qualidade dentro do predicado, o que seria então um predicado verbo nominal. Miriam estava doente. Observem que neste caso o verbo é de ligação, portanto o predicado é somente nominal. Depois eu tenho que Lucas comprou um caderno e um estojo. Comprar é ação, estojo e caderno não são qualidades. Então eu tenho um verbo transitivo, ausência de qualidade no predicado, ali sim na alternativa D, portanto eu tenho um verbo transitivo com o predicado exclusivamente verbal. O que determina um predicado ser exclusivamente verbal é justamente a ausência de predicativo dentro do predicado. E por último, Fabiana entrou atrasada na reunião. Nós temos que entrar é um verbo que indica ação, porém dentro do predicado, a presença do predicativo faz com que a classificação deste predicado seja predicado verbo nominal e não exclusivamente verbal. Tá certo? Já passamos de mais da metade das questões que nós estamos corrigindo. Já estamos na questão de número 8, que diz o seguinte: assinale a alternativa com o predicado verbo nominal. Então, o predicado verbo nominal é quando você percebe que o verbo é transitivo ou intransitivo, ou seja, um verbo que indica ação e não de ligação. Os verbos transitivos, intransitivos, de ligação, que por outros autores também são chamados de verbos nocionais e não nocionais. Então, se vocês querem se aprofundar um pouquinho mais em outras nomenclaturas utilizadas por outros autores, vejam nossa videoaula no aplicativo, nossa apostila em PDF, que lá temos bastante informação com relação a essas nomenclaturas. Tá certo? Vamos lá. Predicado verbo nominal. Para isso, vamos analisar quais são as alternativas que compõem o meu exercício. A alternativa A diz que Maria pediu seu cartão de crédito. Maria pediu seu cartão de crédito. Pedir, ação. Não estou vendo nenhuma qualidade dentro do predicado, portanto, este predicado é apenas verbal. B. Débora buscou seu convite na loja.
Débora buscou. É um verbo que indica ação. Não estou vendo qualidade dentro do predicado. E, portanto, nós temos aí um predicado verbal. Mandar um beijo aqui, um grande abraço para minha aluna Débora, a nossa líder da bagunça, né, Débora? Vamos lá. Item C. Roberto trouxe seu terno sujo para cá. Então deem uma olhada, pessoal. Roberto trouxe é um verbo que indica ação. Só que dentro do predicado, a presença do predicativo, né, da qualidade, do adjetivo sujo, dentro do predicado, classifica esse predicado como verbo nominal. Tudo bem? A alternativa C, portanto, traz essa característica. O verbo, ao mesmo tempo que ele indica uma ação, ele traz no predicado essa qualidade que classifica o predicado como verbo nominal. Gabriela insistiu em ficar esperando seu namorado chegar. Insistir, verbo de ação, porém a ausência de um adjetivo no predicado faz com que esse predicado seja classificado exclusivamente como verbal e não como verbo nominal. E por último nós temos ali, eu agradeci o convite ao diretor. Verbo bitransitivo ainda assim com ausência de predicativo, portanto, apenas predicado verbal. Qual é o predicado verbo nominal? Vamos recapitular. Item C. Roberto trouxe seu... É isso? Roberto trouxe seu terno sujo para cá. O que determina o predicado ser classificado em verbo nominal é justamente o verbo transitivo estar atrelado a um predicativo contido no predicado. Tudo bem? Alternativa B. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre sujeito. Falamos sobre tipos de verbo, verbos transitivos, intransitivos de ligação, predicados, predicado verbal, nominal e verbo nominal, predicado nominal só quando o verbo for de ligação, predicado verbal só quando o verbo for transitivo ou intransitivo sem predicativo, e o predicado nominal é quando o verbo for transitivo ou intransitivo com predicativo. Falando um pouquinho agora sobre os tipos de sujeito, nós temos no item 9 a seguinte informação. Pagam bem lá. Qual é o sujeito dessa oração? Quando você lê pagam bem lá, você observa que o verbo pagam ele está flexionado na terceira pessoa do plural. Ou seja, você não consegue saber quem é o sujeito dessa oração. Então, como o sujeito ele não apareceu escrito e o verbo está flexionado na terceira pessoa do plural, eu sei que ali eu tenho qual tipo de sujeito. Vamos lá. Sujeito oculto? Sujeito oculto não, pois seria eu, tu, né? Nós, vós, não aparecendo na oração, flexionando o verbo. No caso a gente viu que é eles pagam, mas o eles não aparece. O que eu quero dizer é que o pagam está flexionado na terceira pessoa do plural, sem que o sujeito apareça na oração. Característica bem peculiar de um sujeito indeterminado, certo? No exercício de número 10, nós temos a seguinte afirmação. Nessa terra não se vive senão de política. Outra situação que indetermina o sujeito é a presença do se, enquanto índice de indeterminação de sujeito. Então, quando se diz, nessa terra não se vive senão de política, a gente sabe dizer quem é a pessoa que vive nessa terra que não seja de política? Também não. Muito parecido com o exemplo anterior. Então, nós temos no item 10, novamente, uma oração, aliás, um sujeito, né, indeterminado. Então, vamos recapitular as duas situações de sujeito indeterminado. Verbos que estão flexionados na terceira pessoa do plural, onde a pessoa do discurso não aparece na oração, ou o sujeito a que se refere a este verbo flexionado na terceira pessoa do plural também não aparece na oração, e na presença da partícula C enquanto índice de indeterminação do sujeito. Isso faz com que a classificação do meu sujeito seja sujeito indeterminado. Muito bem. O exercício 11 agora pede para a gente classificar, assinalar a alternativa com sujeito oculto. Então o item A diz, nevou muito nesta madrugada. Nevou é um verbo que indica fenômenos causados pela natureza.
Tá? Verbos que indicam fenômenos causados pela natureza recebem a classificação do sujeito como oração sem sujeito, nem oculto e nem indeterminado. Indeterminado eu passei agora para vocês as situações em que se dá essa classificação. Para oração sem sujeito, portanto, uma delas é verbos que denotam fenômenos causados pela natureza. Verbo fazer, indicando o tempo decorrido. Uma regrinha bastante importante aqui é que ele nunca vai para o plural. Então não se diz fazem 10 anos, e sim faz 10 anos. Neste caso, também é oração sem sujeito. No item C, sempre houve preocupações sobre isto. Verbo haver, indicando existência, tempo decorrido, também sempre no singular, também indica oração sem sujeito. Pensamos que tudo estava resolvido, é o que diz o item D. Pensamos. Quem pensamos? Nós pensamos. Este verbo não está flexionado na terceira pessoa do plural, portanto não é sujeito indeterminado. Ele está no indicativo, ele está flexionado na primeira pessoa do plural. Então, por ele estar flexionado nesta pessoa do discurso, em especial, a gente diz que é um sujeito oculto. Se fosse pensei, pensamos, pensou, pensávamos, tudo isso seria sujeito oculto, desde que a pessoa gramatical que está flexionando este verbo não aparecesse dentro da oração. Tudo bem? Então, na alternativa D, nós temos o sujeito oculto, porque nós está flexionando pensamos e ele não aparece na oração. Expressões passar de e bastar de, também oração sem sujeito, tá certo? E a alternativa D denota bem essa questão do sujeito oculto, que é aquele sujeito que apresenta o verbo flexionado em alguma pessoa do discurso, em que essa pessoa do discurso não aparece na oração, e essa pessoa do discurso também não pode ser a terceira pessoa do plural. Combinado? E a questão de número 12, a penúltima questão do dia. Diz o seguinte: afinal, lá se está sempre contente. Como opções de resposta, nós temos sujeito oculto, composto, simples, indeterminado e inexistente. Observaram que neste enunciado, afinal, lá se está sempre contente, eu tenho novamente o se exercendo função de índice de indeterminação? Logo, o meu sujeito será classificado como sujeito indeterminado. Tudo bem? E aí, para a gente finalizar a resolução das nossas questões de sintaxe de período simples, e antes de terminar, vou passar para vocês que ainda dá tempo de se preparar nas nossas modalidades presenciais. Então, para você que tem pouco dinheiro, pouca grana e não se adapta muito bem ao curso online, ainda dá tempo de, neste semestre, você começar a se preparar com a gente. Centro Cultural Matarazzo de Presidente Prudente, 2 opções de horários. Terça, das 19h10 às 22 horas, ou aos sábados, das 14h10 às 17 horas. Então nós temos essas 2 turmas presenciais no Centro Cultural Matarazzo, além da nossa turma online com videoaulas todo sábado ao vivo para correção de exercícios que a gente posta no aplicativo. Lembrando que o curso online não conta somente com essas resoluções, esse suporte online que a gente dá para resolução e deixa posteriormente disponível no aplicativo. Nós também temos no curso online questões específicas por assunto, onde você pode estudar por edital e por assim vai, tá certo? Para a gente finalizar a nossa web aula de hoje, então, nós temos que a questão de número 13 diz: entusiasmo, garbo e disciplina caracterizam o desfile. Essa é relativamente simples. A gente percebe que o que forma núcleo de sujeito é o substantivo. Apenas um núcleo sujeito simples mais de um núcleo sujeito composto. Portanto, o que é sujeito dessa oração é aquilo que está antes do verbo caracterizaram. 3 núcleos classifica, portanto, o meu sujeito em sujeito composto. Tudo bem? Bom, a aula de hoje, pessoal, sobre sintaxe de período simples está encerrada. Não se esqueçam, vocês, meus alunos do curso online, do curso presencial completo, amanhã nós vamos ter votação para elegermos o assunto de aula da nossa próxima semana, que terá como opções de voto temas de matemática, tá certo?
Então, pela enquete, pelo link da enquete que a gente vai disponibilizar no grupo da turma, no WhatsApp, vocês votam lá e a gente vai saber amanhã mesmo qual vai ser o tema de aula para a nossa próxima semana, tá certo? Pessoal, por hoje é só. O que eu queria enfatizar aqui, principalmente, é a compreensão da resolução. Então, para quem não é aluno e está pegando toda essa parte de resolução, vendo apenas as questões ao contrário, que não está com o aplicativo baixado em seus celulares, corre lá e baixe o nosso aplicativo, Estudos para Concursos, S-Mundo, cor roxa. Você também pode adquirir nosso curso online gratuitamente pelo site do Professor João Victor, www.professorjoãovictor.com.br. Você pode testar o curso gratuitamente. Se você tiver dúvidas e quiser se inscrever diretamente com a gente no curso online, no curso presencial básico, completo, enfim, em alguma das nossas modalidades, você pode entrar em contato diretamente comigo pelo WhatsApp DDD 18 996990410 ou pelo site. Qualquer dúvida a gente está à disposição nas redes sociais. E é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Sábado que vem nós vamos ter mais uma videoaula. E é isso. Eu vou ir agora para o grupo da turma para ver se ficou alguma dúvida e até a próxima.